Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, iniciando a gravação desses vídeos sobre cannabis. E não poderia começar diferente. Hoje eu estou aqui recebendo com muita alegria uma mulher que eu tenho muita admiração, que me inspira muito nessa trajetória, que é Sheila Geriz. Está aqui, além de tudo, minha amiga. Eu tenho muito prazer de tê-la como amiga, como irmã, nessa trajetória do movimento de luta, né, pelo nosso direito de utilizar a cannabis como terapêutica. E vou deixar que ela se apresente. Seja bem-vinda, Sheila, querida. Grata por estar aqui comigo mais uma vez. Obrigada por esse convite. Muito me honra estar aqui com você. E nesse lugar, né, nesse quintal de tantas histórias. Como Suzy falou, eu sou Sheila, sou mãe de Pedro, que é uma criança, um adolescente hoje, tem 15 anos. E por causa de uma negligência médica, ficou com uma epilepsia grave e autismo. Então ele foi uma criança que nos primeiros 5 anos de vida praticamente só convulsionou, chegava a convulsionar 50 vezes num só dia. E por causa de Pedro, né, eu estou aqui. 10 anos já se passaram, quase 11, do tratamento com a maconha, com a cannabis. E Pedro, a gente pode dizer que ele teve uma vida antes e uma vida depois que a maconha entrou na vida dele. E eu fico muito feliz de estar aqui com Suzy, que também tem uma trajetória parecida com o filho dela. E a gente forma meio que uma rede de mães, né, por esse Brasil todo, que se aproximaram dessa planta por causa dos seus filhos. E que seguimos por causa deles, mas não só por causa dos nossos, agora por causa de todos os outros que a gente consegue alcançar e de tantos outros pacientes de outras doenças, de outras patologias, de outras condições que se beneficiam com o uso terapêutico dessa planta. Eu sou nascida e criada em João Pessoa, trabalho hoje no Tribunal de Justiça aqui, sou fundadora e hoje vice-coordenadora da Liga Canábica, que é a primeira associação canábica a ser registrada no Brasil, TCNPJ, já vamos fazer 10 anos em setembro. E, em poucas palavras, é isso. Sheila, você também é mestre em Direito, né? Isso, mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, fiz um mestrado em Direito Econômico e agora, em dezembro, estarei psicóloga, se Deus quiser, para ajudar, porque a intenção de fazer psicologia foi muito no sentido de ajudar essas mães, né, que durante 15 anos de convivência, né, meu filho já tem 15 anos, vai fazer 16 agora em agosto, então é quase que uma geração convivendo com mães, né, com famílias de crianças atípicas das mais diversas patologias, né, e a gente sente a necessidade de ajudar também as mães. Então fazer psicologia para mim foi poder abrir mais essa frente, que eu espero poder contribuir muito com o que eu estou aprendendo para promover saúde mental nessas mulheres. Maravilha. Sheila, conta um pouquinho pra gente como é que você encontrou a cannabis nessa sua vivência materna com o Pedrinho, né? Quantos anos ele tinha, como é que você ficou sabendo? Conta um pouquinho pra gente essa história. Pois é, Pedro foi o seguinte, ele nasceu bem, normal, com nenhuma anomalia, tudo perfeito, mas contraiu no berçário uma pneumonia, né, nas primeiras horas de nascido. E essa pneumonia não foi diagnosticada a tempo, então ele evoluiu para uma septicemia, né, a sepsis neonatal, que a gente chama. Teve várias paradas cardiorrespiratórias e ficou com uma lesão cerebral pela falta de oxigênio, né, uma anóxia, como a gente chama, muito severa. Ficou com uma lesão cerebral que resultou na síndrome de West, que é um tipo de epilepsia que o nome dela, a primeira vez que eu escutei, eu pensei que eu ia enlouquecer, que é a epilepsia catastrófica da infância. A criança começa a convulsionar e não para mais. Pedro, como eu disse, convulsionava entre 30 e 50 vezes por dia, até os 5 anos de idade. E tomava uma média de 16 comprimidos, de 5 anticonvulsivantes diferentes. A gente já tinha tentado todas as composições, todos os tratamentos, já tínhamos viajado o Brasil inteiro, trazido medicações de fora, né, importadas, e nada fazia Pedro melhorar. Ele não levantava nem a cabeça, né, era deitadinho na cadeira de rodas até os 5 anos de idade. Nós estávamos em São Paulo para fazer o que seria a última opção de tratamento, que era uma dieta cetogênica,
que não deu resultado também nele. E lá a gente assistiu uma reportagem sobre uma família de Brasília que estava tendo bons resultados com o extrato de cannabis, né? E a gente, com aquela cabeça bem proibicionista, né? Com medo que maconha era uma droga pesada, como é que a gente ia dar maconha para o nosso filho. Mas aí, refletindo diante da quantidade de outras drogas que a gente já tinha dado a ele, né? Tarja preta e anticonvulsivantes e antipsicóticos e todo tipo de medicamentos pesados ele já tinha tomado, a gente optou por fazer essa experiência com a cannabis. Entramos em contato com aquela família que apareceu na reportagem e nos ajudaram, nos orientaram como importar, e a gente começou a trazer dos Estados Unidos de forma ilegal inicialmente. A gente comprava pela internet, mandava para uma casa de um amigo lá na Flórida e ele disfarçava em outros brinquedos, colocava numas embalagens com brinquedos e mandava para a gente. Até que uns 6 meses depois, a gente já tinha um grupo de 15 famílias que a gente... Nas clínicas a gente acaba conhecendo muita gente na mesma situação, então a gente conseguiu reunir um grupo de 15 famílias que já importávamos juntos, né? Nas primeiras vezes fomos só eu e o pai de Pedro e depois essas 15 famílias, até que uma vez ficou retida a nossa embalagem no valor, na época, 10 anos atrás, de R$13 mil de extrato. Nossos filhos ficaram sem extrato, começaram novamente a convulsionar, porque Pedro, a partir do momento que ele começou a usar, 3 semanas depois, ele já reduziu de 40 convulsões ao dia para 10, convulsões que chegavam a durar meia hora, 15 minutos no mínimo, passaram a durar apenas 1 minuto, então a melhora foi impressionante, né? E aí com essa retenção que a Anvisa fez dessa nossa remessa, o desespero, não só nosso, mas de todas essas outras famílias, foi muito grande, porque os meninos começaram a piorar demais. E então a gente resolveu procurar o Ministério Público Federal, porque a gente entendia que era uma questão de saúde pública, um direito à saúde que estava sendo negado. Embora a gente tivesse apenas aquele grupinho de 16, 15 famílias, eram 16 pacientes, porque uma dessas famílias tinha 2 crianças. E lá no Ministério Público chegamos com essa visão, né, de que estava sendo negado a gente o direito à saúde dos nossos filhos. E essa foi a semente que Exatamente. deu, né, origem a essa grande árvore que é o movimento associativo no Brasil, né? Então Exatamente. Conta pra gente como é que começou. Daí que começou. A gente nem pensava em criar associação, em nada disso. A gente pensava em tratar os nossos filhos, aqueles que a gente conseguia alcançar aqui de João Pessoa e Campina Grande, que compunham esse grupo de 16 pacientes de 15 famílias. E aí lá no Ministério Público Federal, a gente foi muito bem acolhido. Eu soube depois que era o primeiro dia de trabalho do procurador aqui, Dr. José Godoy, primeiro dia dele como procurador dos direitos do cidadão em João Pessoa. E nós já chegamos lá chorando, desesperadas, né? Eu e o pai do meu filho e uma outra mãe, Cibele, que essa aqui tinha 2 crianças. E ele entrou, pediu para a gente fazer um requerimento formal, a gente fez, ele entrou com ação na justiça. Isso foi em julho. Em agosto, né, no dia 18 de agosto de 2014, nós conseguimos uma liminar que permitia a gente continuar trazendo dos Estados Unidos sem ter que passar por autorização da Anvisa. Porque naquela época, todos os canabinoides, hoje a gente já tem uma regulação que o canabidiol e o THC já foram reclassificados, né? Os médicos já podem prescrever, já existe com limitações, né, um pouco mais de liberdade, mas naquele tempo não podia nada. E aí a gente não tinha como ter autorização para importar uma coisa que era totalmente proibida. Com essa liminar a gente conseguiu continuar trazendo óleo para os nossos filhos, só que aí a gente entendeu que era uma coisa que podia alcançar mais pessoas e procuramos a imprensa. E eu ainda me lembro da primeira vez que a gente falou com a diretora de um jornal aqui, um jornal de grande alcance na TV, e ela disse assim: é sério que vocês estão querendo ir para a televisão dizer que vocês estão dando maconha para os filhos de vocês, crianças? É isso que vocês estão querendo? E eu disse: é exatamente isso que a gente está querendo. A gente quer dar voz a isso que está acontecendo aqui, né? E aí a gente foi para a TV. Eu me lembro que eu caí na loucura de dar o meu número de telefone ao vivo lá na TV. Quando eu saí do estúdio já tinha
dezenas de ligações e de mensagens no meu celular, pedindo ajuda do Brasil inteiro. E aí a gente fomos à universidade, começamos a fazer contatos porque a gente queria mais acesso, a gente queria controle de qualidade, a gente queria mais facilidade, a gente queria pesquisa, médicos prescrevendo. E aí, em torno da gente, começou a se criar um grupo de pessoas e começaram a dizer, mas vamos criar uma associação, o que é que vocês acham? E aí, na época, pelas redes sociais, a gente também entrou em contato com outras famílias de outros estados, né? E criamos um grupo no WhatsApp, que a gente nem me lembra, a gente chamava Turma do Bem, Turma do Bem. Eram 10 famílias daqui, de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a gente semanalmente se encontrava para trocar experiências, porque não havia ainda cursos, estudos, nada disso. O que a gente tinha em contato eram pesquisas com publicações em inglês. Ainda bem que tinha uma mãe na liga que era professora de inglês, então traduziu muita coisa para a gente. E alguns médicos foram chegando. E nessa época não tinha ainda nenhum movimento no Brasil. Nenhum movimento. Vocês que iniciaram. Exatamente. Só tinha, em termos de maconha, né, de cannabis, a Marcha da Maconha, né, que tinha há pouco tempo conseguido o direito de existir, né, de ir para as ruas e se manifestar publicamente. Alguns pequenos coletivos antiproibicionistas, mas esse movimento maior, né, de amplo alcance, de uso terapêutico, não existia. E nessa época, quais eram os principais desafios que vocês encontravam quando procuravam universidade, né? Imprensa, você já falou, né? Que o preconceito é sempre o principal obstáculo até hoje, né? Mas o que é que você poderia pontuar mais de desafios nessa época, né? A gente tinha, como você disse, né? Em primeiríssimo lugar, o preconceito, que nem falar a palavra maconha a gente podia, né? Eles pediam logo para a gente substituir por cannabis, não falar maconha. E a resistência muito grande. Na universidade, por exemplo, a gente teve inicialmente um grupo de professores que se interessaram, né? Porque a melhora das crianças era impressionante. Era coisa assim, para vocês terem uma ideia, Pedro passou de uma criança prostrada, deitada, sem conseguir levantar sequer o pescoço, a andar. Ele começou a usar com 5 anos, com 8 anos de idade ele começou a andar. Contrariando todas as expectativas médicas que diziam que ele ia ser, houve médicos que chegaram a dizer que ele ia ser aquela plantinha na cadeira de rodas, né? Então, diante desses resultados impactantes, alguns professores na universidade, né, se interessaram em estudar, porém, né, alguns meses depois desistiram, né? Começaram a se incomodar com as brincadeiras, né, que saíram nas redes sociais, os professores da maconha, professores maconheiros. E aí a gente foi percebendo uma resistência a ser associado, ter a sua carreira de pesquisador associado a algo que era tão, né, criminalizado, que trazia uma pecha de tanta coisa ruim, né? E foi muito difícil no começo, porque a gente não conseguia espaço. Eu lembro de reuniões na UFPB, que mesmo com a reitoria sendo favorável, tal, o pessoal do laboratório tinha muito receio, tinha muito medo de perseguição policial, né? A gente, até para transportar o óleo que a gente comprava fora, né, do Brasil, a gente tinha que estar com a receita o tempo todo, com medo de uma abordagem policial. Enfim, era muito complicado. E para mim, particularmente, foi muito difícil ter que lidar com a completa ausência de médicos, né? Sim. Pedro ficou, antes de começar a usar cannabis, tinha 4 neurologistas que acompanhavam ele. Depois que a gente começou a usar, nenhum mais. E acontecia assim, a gente marcava uma consulta, tudo certo. Na véspera da consulta, aí alguém ligava, olha, a médica não pôde, precisou viajar, está doente, e aí a gente remarcava. Quando voltava, sempre acontecia alguma coisa e ele ficou sem neurologista. A gente que foi estudar para ver como é que fazia o tratamento. A gente que foi fazendo o desmame das medicações, porque à medida que ele foi melhorando, a gente e essas outras famílias, a gente começou a estudar e começou a ver que era possível fazer o desmame. Tem bula de remédio que ainda hoje eu sei quase decorada, de tanto que a gente lia e procurava pesquisas, e conseguimos fazer o desmame de todas as medicações. Pedro ficou usando apenas
a cannabis, e foi quando ele zerou as crises, chegou a passar um ano inteiro sem nenhuma convulsão. E assim, era uma luta muito grande por espaço, né, por existir, e existir como um direito à saúde, uma luta legítima por direito à saúde, né? E isso foi só o começo, porque a partir daí a gente entrou em contato com os movimentos canábicos que já existiam, e a gente começou a entender que essa luta era muito maior do que por saúde para os nossos filhos, né? E aí a gente se juntou à luta proibicionista que já existia. Sheila, e você estava falando da dificuldade, né, de ter adesão por parte dos profissionais de saúde, né? Inclusive de prescrever, de fazer esse acompanhamento. Isso. Como é que foi no início? Muito difícil no início. Pedro chegou a ficar sem nenhum neurologista. E o único médico que prescrevia, porque naquela liminar, né, que eu me referi, nós conseguimos importar sem precisar de autorização da Anvisa, a única exigência que a Justiça fez foi que tivesse minimamente, né, uma prescrição ali inicial de como deveria ser administrado o óleo. Então tinha um médico em Recife, Dr. Pedro Melo, ele ainda era médico residente na época, e nós conhecemos ele também pelas redes sociais, e ele se dispôs a colocar o CRM em jogo e prescrevia para a gente, né, para essas 16 crianças inicialmente, e a gente conseguia trazer. Mas aí uma vez por mês ele vinha aqui fazer o acompanhamento das crianças, porque nenhum outro médico, né, se dispôs. E houve um período em que isso melhorou, né, quando a Anvisa reclassificou as substâncias, né, passou a permitir a prescrição para algumas patologias, que ainda é assim, mas pelo menos epilepsia, que era o caso dos meninos, epilepsia era permitida, então a gente conseguia prescrição, né, muito raramente com alguns médicos, mas aí depois o mercado começou a se abrir e a indústria chegou, né, com a indústria da farmácia e a indústria da maconha também, que não é necessariamente indústria farmacêutica. E aí se iniciou uma campanha junto aos médicos de que o único óleo seguro era o óleo importado ou óleo vendido nas farmácias. Nessa época já começavam a haver mães que entravam na justiça e tinham autorização individual para produzir em casa, porque é um remédio que você pode produzir na cozinha da sua casa com a mesma segurança e eficácia de um grande laboratório industrial. E esse fenômeno começou a acontecer, né? Algumas famílias começaram a ter essas autorizações. Esses agrupamentos, né, que aconteciam aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em torno desses agrupamentos de pacientes, começaram a se formar pequenas associações, ainda sem registro, mas já funcionando, né, na prática como associação, já aprendendo a plantar e a fazer o óleo. E aí a indústria chegou e passou a dizer para os médicos que era perigoso essa alternativa terapêutica que a gente fazia em casa, né, no ambiente das associações. E aquela dificuldade inicial, que era por medo de prescrever, passou a ser uma segunda dificuldade por medo de prescrever os óleos que as famílias já faziam. Então aconteceu de crianças que voltaram a convulsionar porque o médico só aceitava prescrever um óleo produzido pela indústria, um óleo vendido na farmácia. E aí a criança começava a usar, o meu filho, aconteceu isso com ele, começava a usar um óleo e descompensava, né? O meu filho chegou nessa fase que ele estava sem nenhuma convulsão, por causa de um medicamento desse, né, comprado na farmácia, ele numa noite só teve 7 convulsões, já fazia um ano que ele não tinha nada. Então, assim, foram situações bem complexas, bem difíceis de ser enfrentadas sem justificativa médica, né? Isso a gente está falando de 10, 11 anos atrás. Isso. E como é que você avalia hoje o cenário, né? A coisa já mudou, você consegue mais adesão, né? Os neurologistas estão mais abertos para essa prescrição. Como é que você percebe hoje? Mudou. Eu acho que a gente avançou e a gente regrediu um pouco. Eu acho que lá pelos 6, 7 anos de movimento, a gente avançou. A gente teve, né, um número crescente de médicos interessados, de médicos procurando cursos,
né, agrupamentos de médicos também, né, que se juntaram para estudar e para prescrever. Só que aí, com o avanço maior ainda, né, nos últimos 6 anos, depois da pandemia para cá, nos últimos 5 anos, da indústria, eu sinto que a gente recuou um pouco nesse sentido, de que agora os mesmos médicos que já prescreviam livremente, né, que já acompanhavam, até mães que faziam em casa, pais que faziam em casa, ficaram com medo, né? E alguns me relataram, né, extraoficialmente, que chegam a receber visitas da indústria falando exatamente disso, né? Que o óleo seguro é aquele óleo produzido pela indústria. Seguro do ponto de vista, né, terapêutico e seguro do ponto de vista judicial, porque prescrevendo um óleo que a Anvisa reconhece, né, como seguro, o médico não corre o risco de se indispor e de ser processado pelo CRM ou CFM. Né? Isso é um argumento, né, nefasto para nós, né, para as famílias, porque já há estudos, inclusive um recente agora publicado, né, na Universidade de Brasília, de um mestrado de um colega nosso, Pedro Nicoletti, que ele demonstra que as extrações feitas nos ambientes de associações, nos ambientes domésticos, tem no final, né, no final da cadeia de extração e diluição, no produto final, as mesmas características de segurança e de eficácia de um produto da indústria. Porém, os médicos ainda têm muito receio, né, e isso se agravou ultimamente. Eu sei de médicos que já prescreviam e que não prescrevem mais, ou que só prescrevem da indústria. Isso piorou nesse sentido. É interessante, né, Sheila, porque a gente, na sua própria fala, me chama a atenção de que no início foram as mães, num processo mais intuitivo, né, e até de militância, que iniciaram o uso do óleo, que foram fazendo as experimentações, fazendo os registros. Sheila, você pontuou uma coisa muito interessante que eu acho importante a gente enfatizar, que é o movimento ele se iniciou através da militância, da busca das mães, né, por recursos terapêuticos para os seus filhos, e foi um processo experimental. Usar, registrar, né, conversar, trocar ideias, né, entre esse grupo de famílias, né, fazer essas partilhas, algo que a gente faz até hoje, né? E eu acho interessante que com o avanço, né, da indústria e desse crescente mercado, não só, né, de remédios, mas de produtos derivados de cannabis, a gente vê acontecendo algo semelhante ao que aconteceu com a criminalização da planta, né? Exato. Que é, a partir do sucesso, né, das evidências empíricas que essas famílias foram registrando, percebendo, né, experimentando, há uma tentativa de descredibilizar esse uso experimental, né, esse conhecimento empírico, né, essa militância para que a indústria, né, ocupe cada vez mais esse mercado, né, e aí é meio que uma origem comum, né, que a gente tem aqui no nosso Brasil, que foi explorado, né, colonizado, de chegar, se apropriar de uma cultura, se apropriar de um conhecimento, se apropriar de uma medicina, de uma prática terapêutica, plastificar isso, né, e depois comercializar para quem na realidade iniciou todo o movimento, né? Exatamente, é isso que a gente vê acontecendo e atualmente eu tenho me preocupado muito com esse caminho, porque a gente está no Brasil às vésperas de uma regulação, né? E a gente vê isso acontecendo, reproduzindo, como você disse, que aconteceu no início, né? E é interessante que no Brasil a proibição, ela aconteceu no tempo, né? Ao mesmo tempo em que acontecia a chegada da indústria farmacêutica, né? Dos cursos de medicina, de farmácia. E aí se tirou, como você bem destacou, dos herveiros, né? Das benzedeiras, raizeiras, esse pessoal que fazia essa medicina tradicional e se criminalizou, né? Exato. Exercício ilegal da medicina é o nome, né, da prática. E aí se tomou, é tipo assim, você está fazendo um café maravilhoso e eu tomo o café que você faz e você não sabe fazer café. O café que você faz é perigoso. Desde que eu faço e vendo para você o café que você sempre fez, né? Exatamente. E é isso que está acontecendo atualmente, foi isso que aconteceu
no início da proibição, no início do século passado. E a gente precisa de uma mobilização, né, política. Não tem como a gente falar de direito à saúde, né, de vida, numa sociedade sem falar de política. E a gente hoje precisa muito, né, que os movimentos sociais, né, nos apoiem nesse sentido, da gente procurar pressionar, né, principalmente os parlamentares, para que a gente tenha uma regulação que não cause esses danos, né, de apropriação de um conhecimento ancestral e eficaz, porque a gente vê nos nossos filhos e na nossa vida. Eu sou paciente hoje, eu trato dor crônica também, e já fiz a experiência de usar algo da farmácia, que a eficácia terapêutica foi muito inferior ao que a gente faz na cozinha de casa, né? Mas não dá lucro também o que se faz na cozinha de casa, né? E o discurso é muito perigoso, porque é no sentido de dizer, como é uma planta que tem canabinoides que alteram a consciência, né? É dizer, a planta é perigosa e ela precisa continuar proibida por causa da alteração da consciência, né? Álcool, tudo bem, ele ser vendido e ser promovido, inclusive em feiras com dinheiro público, né? Que também causa alteração da consciência de forma muito pior do que a cannabis. Mas fazer remédio, ter essa planta em casa é um perigo para a saúde pública, né? Quando a gente sabe que não é verdade, né? Desde o início da proibição, nunca foi por causa da saúde das pessoas, sempre foi por questões nem da políticas segurança e pública, econômicas, né? E nem da segurança pública, né? Recentemente eu estava conversando com uma pessoa da segurança pública e eu fazia a seguinte reflexão, né? Que eu estou com 51 anos, nasci em João Pessoa e do meu nascimento para cá, as leis contra a maconha só endureceram, né? E a situação da criminalidade que envolve essa planta só piorou. Exatamente. Então, será que nós estamos no caminho certo, né? Inviabilizando tratamentos, inviabilizando o acesso à qualidade de vida, à saúde. E eu costumo brincar dizendo que na minha casa hoje todo mundo é maconheiro, porque começou com Pedro, com 5 anos de idade. Hoje é o medicamento de primeira linha para tudo que a gente tem, né? Se leva uma queda, leva uma pancada, tem o gel, tem a pomada, né? Tem a vaporização, que você pode usar um aparelhinho, né? Que é um vaporizador, que você é como se você fumasse a planta, só que não é feito cigarro e não há queima, né? É um vapor que você utiliza apenas os produtos, os canabinoides, né? As substâncias terapêuticas da planta, mas que é semelhante a um fumar e que é profundamente terapêutico, principalmente para quem tem dor. Então, assim, são ferramentas que a gente vai aprendendo com esse conhecimento ancestral, vai colocando em prática, vai tendo qualidade de vida. E na minha casa são meus pais idosos, eu, algumas cuidadoras, né, porque eu tenho minha mãe com Alzheimer e o meu filho tem mais de uma cuidadora lá em casa e às vezes também fazem uso dessa medicina. É a principal ferramenta terapêutica lá em casa hoje é essa planta. Acho interessante, Sheila, você falar da vaporização, porque a criminalização da planta, né, e o preconceito acaba que distancia a gente das inúmeras possibilidades que a gente tem para usar a cannabis de forma terapêutica. Não é só o óleo. O óleo é uma opção, né? Mas a gente pode fazer uso vaporizado, como você falou, o gel, a pomada, um lubrificante, um óvulo vaginal, né? Cosméticos, né? Que também tem um resultado terapêutico às vezes interessante para quem não pode fazer a ingestão, né? Então existem uma infinidade de produtos, né? E de vias de utilização que a gente não está tendo acesso, né? Por conta tanto da criminalização como da falta de informação, né? E o uso combinado, inclusive, né, entre os diversos produtos e vias, a depender do caso clínico, pode aumentar esse efeito terapêutico, né? Por exemplo, uma pessoa que sente dor, ela faz o uso do óleo, tem as suas doses regulares, mas quando ela está em crise, seria muito mais interessante ela associar ao uso do óleo a vaporização das flores. Porque o óleo, ele tem um tempo de ação maior, mas ele demora um pouco mais a fazer efeito. E quem está numa crise de dor não pode esperar. E a vaporização, ela é o inverso. Ela tem um tempo de ação menor, mais curto, mas ela age
quase que instantaneamente, né? Quando você faz uma inalação, uma vaporização, em menos de 1 minuto você já está sentindo os resultados terapêuticos de utilizar essa planta. Exatamente. Bom, Sheila, e aí você, como fundadora, né, da Liga Canábica, como vanguarda nesse movimento, né, que é uma grande referência para a gente, queria que você falasse um pouquinho como é que foi que surgiu a Liga, né? Como é que iniciou esse movimento, quem foram as pessoas? Pois é, a Liga é uma família hoje, eu costumo dizer que é uma família. E a gente começou com esse sentimento, né, de se ajudar. Não pensávamos em criar uma associação, nada disso. Mas aí, o tanto de coisas que a gente começou a fazer, né, ir na universidade, ir em Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, que a gente queria cavar espaços para falar disso para as pessoas, né? E começaram a falar, e uma associação, porque não cria uma associação e tal. Aí a gente se juntou, essas famílias iniciais, né, em 2014, quando conseguimos a liminar da Justiça, que nos dava o direito de importar sem precisar de autorização da Anvisa, logo em seguida, isso foi no dia 18 de agosto, que saiu a liminar, né, em 2014, no dia 25 de agosto, que era aniversário do meu filho, houve uma audiência pública, uma das primeiras sobre cannabis no Senado, falando disso, né, de que se precisava ter uma regulação. Foi uma sugestão legislativa de um cidadão que terminou se encaminhando para se tornar um projeto de lei. E a gente sentiu a necessidade de ir lá. Chegando lá, né, falamos e foi muito importante. A gente levou vídeos dos filhos convulsionando, enfim, contamos a história lá. E quando foi um evento que foi transmitido pela TV Senado, então muita gente no país inteiro viu a nossa fala lá. E quando voltamos, essa demanda das pessoas em volta, né, por criar uma entidade para poder interagir com o CNPJ, conseguir atender mais pessoas e tal, e a gente criou a Liga Canábica. A Assembleia de Fundação foi no dia 6 de setembro de 2015, porque em 2014 a gente passou quase um ano ali tentando trabalhar, né, como seria. Criamos um estatuto, fizemos essa Assembleia de Fundação e em outubro a gente registrou a associação, a primeira, né, no Brasil. Tínhamos antes tentado criar uma associação só no país inteiro, ainda fomos para o Rio de Janeiro, juntando esses grupos de várias partes do Brasil, mas o Brasil muito, muito grande, não tinha condição, cada um era uma realidade diferente. E aí ficou a Liga Canábica, né? O nome surgiu a partir dessa ideia inicial que a gente teve com alguns professores da universidade, de criar uma liga de estudos dentro da universidade, com diversas áreas. Já tinha 15 professores interessados, né, que depois, infelizmente, foram desistindo. E aí a gente criou a Liga Canábica, com muito medo do nome Canábica, com medo, inclusive, de não conseguir registrar no cartório, mas deu tudo certo. O passo a passo inicial foi tranquilo, a gente conseguiu fazer, conseguimos abrir conta em banco, tudo que uma associação tem, né, que hoje em dia, por isso que eu digo, a gente avançou e hoje recuou um pouco, porque hoje em dia associações que têm o nome cannabis ou canábica no nome já estão tendo dificuldade de ter conta bancária, de ter registro em cartório, né, mas lá atrás eu acho que ainda não havia tanta pressão da indústria também, e tanta visibilidade, né, a gente conseguiu. E fomos dando os primeiros passos no sentido de impulsionar essa discussão, né, do ponto de vista terapêutico, de acesso à saúde, direito à saúde, mas também começamos a ter uma outra visão acerca da lei de drogas no Brasil, né, da guerra às drogas, de quantos malefícios isso traz para a população. A gente percebeu que no início havia uma tentativa de certos grupos da sociedade de colocar as mães de crianças que fazem uso terapêutico da maconha contra as mães, principalmente de periferia, que os filhos são presos por causa de maconha, são aqueles maconheiros da periferia, né, que são presos. Então, aquelas mães que perdem o seu filho ou para o tráfico ou para a prisão, né, houve muito embate, né, não pelas próprias mães, mas por movimentos externos. Que meio que acusavam as mães do uso terapêutico de estarem agindo contra, né, as mães, né, desses outros usos.
E ao longo do tempo a gente estudando, a gente foi vendo que não há outros usos. Que essa categorização de usos, ela foi fruto da proibição. Exatamente. Né? Antes da proibição havia uma planta no quintal da residência, né? E a pessoa utilizava livremente. E se utilizava, né? Se fazia o uso, às vezes num cachimbo, às vezes um chá, às vezes um emplastro. Sim. Era uma planta medicinal como as outras. E com a proibição, esses usos, né, de forma a dizer que esse pode e esse não pode, começaram a surgir, e a gente, com a convivência, a gente foi vendo que não é real, né? E hoje, muitas mães de periferia conseguem, inclusive, acessar os tratamentos, né, por causa das associações. E é uma das preocupações da Liga Canábica, a gente busca muito se manter em essência como associação de verdade, né? A Liga Canábica é uma entidade que demora muito a fazer as coisas. Eu conheço outras entidades que até reclamam, vocês são muito lentos, lá é tudo muito devagar, mas é porque todas as decisões são tomadas de forma horizontal, a gente tem que ter um conselho, a gente não tem nem assim, presidente, vice, secretário, tesoureiro, não, é um conselho que coordena a associação, com 7 comissões e um coordenador que é só a fonte de referência, né? Sim. Porque, por exemplo, para fazer as transações bancárias, precisa ter alguém que vá, que assine, alguém que responda. Mas não é de forma, né, hierarquizada. Sim. Tudo é democrático, coletivo. Fazemos as assembleias e é mais lento mesmo, mas é como tem que ser. É importante também, Sheila, você falar um pouco dessa história da Liga, né, e do entendimento que vocês têm do trabalho associativo, que precisa se manter como trabalho associativo, né? Porque, infelizmente, né, às vezes as pessoas desvirtuam um pouco o que é uma associação, qual é a função de uma associação, como é que o trabalho deve acontecer, né? Precisa ser coletivo, precisa ser transparente, né? Precisa ter esse compromisso, inclusive, né, com a parte financeira, que seja um compromisso voltado também para essa coletividade, né, dos associados, porque não é mascarar uma empresa de associação, né? O trabalho associativo, ele tem uma função social muito importante aqui no Brasil, né? Exatamente. E aí, acho legal você colocar isso, porque a gente vive esse movimento de construir uma regulamentação no país que ou não considera as associações, ou considera associações que têm um porte muito grande e desconsidera essa diversidade também de associações aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, a Liga Canábica, né, pelo que eu acompanho da história, né, pelo que a gente vem trabalhando, é uma associação que tem esse compromisso social, né, de trabalhar de forma coletiva, que é mais lento mesmo, né, como você diz. Eu prefiro demorar a chegar, mas chegar todo mundo de mão dada, do que caminhar rápido e chegar lá na frente sozinha, né? E é uma associação também que eu vejo, Sheila, que tem um diferencial porque atua politicamente, né? É uma associação que inclusive foi e é escola política para o movimento canábico, né? Para muitas pessoas e para outras associações. E que tem também essa preocupação com o trabalho educativo, né? De compartilhar não só informações, mas de estar dialogando com as universidades, com as instituições formadoras, de fazer atividades educativas nas escolas, né? Como nós já fomos em eventos que envolvem jovens do ensino médio para debater drogas sem tabus, sem preconceito, né? E eu acho muito bacana o trabalho que a Liga Canábica faz, né? E esse compromisso que a Liga mantém em ser uma associação raiz, né? Vamos dizer assim. Uma associação raiz, exatamente. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Inclusive, a Liga Canábica esteve, né, à frente da fundação, fez parte ali do grupo de associações que fundou a Federação de Associações de Cannabis Terapêutica aqui no Brasil. Foi a primeira presidência, né? A primeira presidência da Federação das Associações foi exercida pela Liga Canábica. E a gente compôs esse primeiro grupo que pensava em criar unificar, né, esse movimento que é tão diverso, né, e que eu acho que precisa muito de crescer nesse sentido que você falou, da coletividade. E é interessante, você estava falando isso, eu estava me lembrando que a gente tem, né, o Brasil, se fala muito, quem fala mal do povo brasileiro, fala muito, o brasileiro é muito egoísta, só pensa em si. Mas em termos de movimento canábico, não há em outros lugares no mundo
esse movimento de associações de pacientes, de associações de mães, de pais, de famílias, buscando, né, ter a sua produção, buscando acolher pacientes, buscando ajudar. Isso é uma característica do Brasil, né, de fazer isso de forma coletiva. E eu acho isso que a gente não pode perder isso, né? Eu acho que, espero muito que a Liga seja meio que essa âncora assim, que segura. A gente tem muito isso no nosso coração, de que ou a gente vai todo mundo junto, ou então a gente não vai só, né? A gente não quer a Liga uma entidade imensa, enorme, ganhando rios de dinheiro, né? A gente quer a Liga com pessoas felizes, inclusive as pessoas que hoje, por causa da estrutura, a gente já tem funcionários, tem que ter, né? Tem que ter. E eu estava essa semana, inclusive, conversando com os meninos. A gente quer dar qualidade de vida a partir deles. Sim. Né? Porque são funcionários, mas são chamados para dentro do colegiado gestor para decidir junto. Nem com os funcionários há decisões de cima para baixo. Tudo a gente escuta. E eu acho que isso veio para o nosso coração muito a partir da nossa experiência com os nossos filhos. Sim. Você tem Rudá em casa e você sabe como, quando a gente às vezes está querendo viajar demais, um minuto de contato com essas criaturas. Parece que eles apertam. Mãe, é aqui, olha. Exatamente. Não se perca, não, é aqui. Né? E eles trazem a gente para isso. E eu me lembro de situações que a gente viveu nesse percurso da Liga que me marcaram demais. Eu tenho uma situação de uma pessoa no Piauí que a gente... Porque no início, hoje a gente já tem muitos vídeos na internet, a gente já tem uma mãe que tenha dúvida, ela pode colocar lá no Google ou mesmo no YouTube e acessar, né, informações, mas naquele tempo era nada, quase nada. E eu me lembro de uma mãe que estava com a filha internada na UTI, muito grave, e a menina convulsionava sem parar e conseguiu trazer, né, importar uma seringa do extrato, só que na hora de interpretar a forma de diluir, lá no ambiente médico mesmo, na UTI, o médico super aberto, permitiu que fizesse o uso, mas fizeram os cálculos de modo que deram uma superdose a essa criança. A criança já estava com dificuldade respiratória, né, entubada na UTI e tomando benzodiazepínicos, que a cannabis potencializa o efeito dos benzodiazepínicos. Então, quando eles deram uma superdose do óleo a essa criança, a menina ficou com muita dificuldade respiratória, né? E aí ela descobriu o telefone da gente e ligou para o pai do meu filho, meu ex-companheiro, Júlio. E Júlio foi orientando ela como fazer e ficou conversando com ela em desespero lá no hospital. De meia-noite às 5 da manhã, no telefone com essa mãe, acalmando, orientando. E ela foi dizendo que a menina estava melhorando e tal, e falava com o médico, falava com a equipe. Passou, né? Nunca mais entramos em contato com essa pessoa. Uns 2 anos depois, a gente foi chamado para um evento, um congresso lá, promovido pelo governo do estado, no Piauí. Quando nós fomos entrando no auditório, veio uma mulher e me abraçou, que quase que me derruba, né? Me abraçou. Cadê Júlio? Aí o Júlio ainda vinha entrando, eu disse, tá vindo ali. Ele disse, vocês salvaram a vida da minha filha. E chorou ela, e chorou eu, e chorou Júlia. E aí ela foi contar que era ela, aquela mãe, que estava desesperada, angustiada com a filha na UTI, e que por telefone a gente conseguiu ajudar, né? Júlio passou uma madrugada acompanhando esse caso, e a menina hoje não tinha mais crise, e a menina chegou correndo, andando lá no ambiente. Então, essa é uma de centenas de histórias assim que a gente pôde acompanhar, de distância, né, de pacientes com dor, pacientes com epilepsia, com autismo, crianças que eram extremamente agressivas, crianças que não falavam. Então, assim, esse contato, né, com a necessidade de acolhimento das pessoas faz a gente pensar no lucro, no financeiro, apenas como instrumento para manter o trabalho, né, para acessar mais pessoas, para poder chegar, né, e não como enriquecimento pessoal. Exatamente. Né? Eu sei que a associação ela precisa se manter. Exatamente. E é muito difícil manter um trabalho associativo no Brasil, né? Muito. E trabalhar voluntário também é muito desafiador, né? Mas eu comungo desse sentimento de que o que é mais gratificante é a gente poder contribuir de alguma forma para a melhoria na qualidade de vida dessas famílias, né? Porque
Quando a gente tem um ente querido que está sofrendo, né, por qualquer questão que seja, esse sofrimento, ele acaba que repercute em todas as pessoas da família, né? E aí quando a gente ou conversa, passa informação, mostra, né, qual é o caminho para o acesso, compartilha essas orientações que a gente foi aprendendo com a nossa prática, com a nossa vivência, isso é tão gratificante que eu acredito que você também, né, compartilha, né, de que isso é o que é a força motriz para mim, é o que me move a continuar contribuindo com o movimento, a continuar estudando, a redirecionar minha trajetória profissional para trabalhar com a cannabis como um recurso terapêutico, né, já que somos profissionais da saúde, né, então a gente tem também essa possibilidade de ofertar os nossos conhecimentos técnicos associados a esse conhecimento que a planta nos oferta, porque não é a gente que de repente descobre, né? Tudo que as plantas, elas são seres vivos, né? E estão se relacionando com a gente, e a física quântica já mostra que elas vibram, né? Também uma onda energética, e quando a gente se permite se relacionar com esses seres também, né? E aí já remetendo a esse uso ancestral, a gente aprende muito, né? E aí esse intuir e essa vivência, essa experimentação nos possibilita também, às vezes, compartilhar uma informação que nem a gente sabia que tinha, né? Como você falou, né? Dos usos ginecológicos, por exemplo, né? Que às vezes a gente não tem muita informação, mas quando a gente tem a planta ou os produtos, né? Que são feitos a partir da planta, a gente começa a utilizar em casa, a gente vê que é seguro fazer essas experimentações, né? E para mim, encontrar famílias e poder compartilhar com elas um pouco da minha história e minimizar o sofrimento, né, que elas estejam enfrentando por conta dessa trajetória que a gente já percorreu, é uma coisa que é muito gratificante, né, e é o que move a gente a continuar no movimento associativo, fazendo trabalho voluntário, né, disponibilizando nossos contatos, nossas redes, porque é isso, quem está passando por uma necessidade de saúde, às vezes não pode esperar o final de semana passar para fazer um atendimento, né? E aí muitas vezes, assim como eu sei que você atende, né? Principalmente essas mães. E aí eu queria que a gente também entrasse um pouquinho, né? Em partilhar essa vivência como mãe atípica, né, Sheila? Que redireciona toda a nossa vida. Eu me virei do avesso. Quando eu descobri, né, o diagnóstico de Rudá, a gente sempre tem aquele impacto, né? De tipo, e agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Porque se já não nos ensinam a ser mães, ser mães atípicas, aí é que ninguém conversa sobre isso. Hoje a gente até fala um pouco mais, mas quando eu me descobri mãe, né, há 12 anos atrás, eu não era uma coisa que fazia parte, né, da minha vida, do meu ciclo social, conversar sobre a maternidade atípica. Como é que foi para você quando você recebeu o diagnóstico de Pedro e naquele momento você entendeu que de hoje em diante era outra Sheila, né? Era Sheila, mãe atípica, mãe de Pedro, enfrentando todos esses desafios que estavam por vir. Eu tenho muito, com relação a isso, tenho muito hábito, inclusive lá no curso de psicologia, de dizer que eu acho que assim, a gente precisa enfrentar as coisas dando nome a elas, em primeiro lugar, para a gente compreender e sem romantizar as coisas, né? Eu acho que a romantização, inclusive da maternidade atípica, é muito perversa com as mães, né? Então, a palavra não tem outra, foi trágico, né? Foi trágico. E a forma como chegou para mim foi muito difícil, né? Eu estava com meu filho bem, depois está meu filho na UTI, depois meu filho tem alta, eu levo ele para casa. 3 meses em tá ótimo, seu filho se recuperou, tá muito bem, tudo normal com ele. 3 meses em casa ele tem a primeira convulsão, que eu não sabia o que era, nunca tinha visto. Não era uma convulsão típica, né? Ele tinha uma sequência de espasmos, porque a síndrome de West, a convulsão, ela é uma sequência de espasmos em que a pessoa projeta o corpo para frente e os braços. Tanto é que chamam síndrome do abraço, né? Porque parece que está se abraçando. E ele passava 1 hora, às vezes. Eu me lembro de convulsões de mais de 1 hora. E fomos, né, procurar o médico, ver o que era, né? Uma criança que mamava normalmente, com 3 meses já o pescoço já durinho, ele começou a amolecer, não abria mais os olhos, não conseguia mais mamar.
a sensação que eu tinha era que meu filho estava indo embora de mim. Nossa, e vivendo um puerpério, né, ainda, porque... Exatamente, eu não sei, eu já digo, a gente no interior chama muito de resguardo, né? Eu não tive resguardo. No dia seguinte eu já estava em pé, ao lado da caminha lá da UTI, com ele, né, para tirar ele daquela situação de quase morte, né, que foi o que aconteceu. Mas aí depois, quando, né, a partir das primeiras convulsões, eu me lembro de um momento que, quando eu digo que foi trágico, é que o primeiro impacto é assim mesmo, é que nós levamos e o médico pediu para fazer um eletro. Só em dizer, vamos fazer um eletro do seu filho, para mim já foi, meu Deus, o que está acontecendo na cabeça do menino, né? Aí conseguimos fazer o eletro de manhã e o médico disse, venha hoje à tarde mesmo que eu já lhe dou. Chegamos lá, um médico neurologista aqui de João Pessoa, esperamos a tarde inteira na sala do consultório. Quando ele foi nos atender, ele não deixou nem a gente entrar no consultório mesmo. A gente foi entrando, eu com o Pedro no colo, Pedro tinha 3 meses de nascido. Ele, com o resultado do exame, assim, o envelope, empurrou o resultado do envelope em cima de mim, assim, e disse, é uma epilepsiazinha que seu filho tem. Uma epilepsiazinha, mas isso é comum, tome, vá. E eu peguei aquele envelope, me virei para o pai e a gente entrou no elevador, chorando, se desesperando. A gente não sabia, nem estava mais o carro. Por quê? A epilepsia em si, geralmente as doenças que a terapêutica canábica atinge, né, trata, são doenças marginalizadas, né? São doenças em que a pessoa já tentou de tudo, em que há muito preconceito envolvido. Né, são dores muito profundas. A gente recebe na associação famílias, não só pessoas, como você disse, famílias adoecidas por essas situações. Né? É uma sequência de adoecimentos, né, que um vai puxando o outro. O diagnóstico inicial de vocês foi epilepsia, mas o que veio a partir daí foram várias coisas piores, né? Isso. Várias coisas piores. E aí fomos procurar outro neuro e ficamos nessa, né? De neuro em neuro até os 5 anos, 4 anos e meio, foi quando a gente começou a usar a cannabis. Era a família inteira convulsionando com ele, né? Ele convulsionava, tinha dia que não conseguia se alimentar. Que começava uma convulsão, quando acabava ele adormecia. Quando acordava, já acordava convulsionando, adormecia. Não conseguia comer, a gente corria para o hospital. Ia tanto para o hospital que ele está com 15 anos, já faz 10 anos que ele não tem essas hospitalizações assim tão intensas. E um dia desse eu cheguei no hospital por uma questão minha e a enfermeira que fazia a triagem me olhou e disse, a senhora é a mãe de Pedro. De já tanto conhecia. Que eu ia lá, já faz 10 anos que eu não vou, mas de tanto que eu ia. Então assim, é trágico e é muito difícil de lidar, porque a gente... Por exemplo, você leva um filho para um hospital, você tem aquela sensação que vai passar, né? Vai tomar um antibiótico, vai sair dessa situação, um antitérmico, um anti-inflamatório e a criança vai melhorar. Mas nesses casos não vai passar, né? Não vai passar, não vai melhorar. E o meu começo foi muito isso, vai passar. E aí os primeiros neurologistas, aquele monte de guia de plano de saúde com físio, fono, TO, terapia que eu nem sabia que existia, e você vai procurar e vai a Recife, São Paulo, e eu querendo, a sensação que você tem é que tem alguém lhe empurrando numa piscina, assim, você querendo botar a cabeça de fora para respirar, né, e sendo sufocado. E sem suporte, né, sem porque suporte. Geralmente a gente recebe o diagnóstico e vai para casa, e aí ninguém conversa, ninguém faz um acolhimento, ninguém diz, olha, tem essa possibilidade, você pode seguir esse caminho, você faça esses estímulos que vai dar certo. A gente fica totalmente desassistida, se culpando, porque fica perguntando, não foi que eu errei, né? Que eu não consegui perceber o que estava acontecendo. O que faltou? Será que foi na gestação? Que a gente acaba que fica querendo encontrar. Por que aconteceu isso, né? Porque eu fui escolhida para viver isso, né? Exatamente. E isso mexe muito com a saúde mental da gente, né, Sheila? Demais, e com a saúde física, consequentemente. Com a saúde física, está tudo conectado, né? Exatamente. A medicina ocidental, eurocêntrica, né, que foi o que a nossa base aqui, ela fragmenta a gente, mas está tudo conectado, né? Exatamente. Eu tenho falado muito, Sheila, que a cannabis, para nós aqui, ela é uma opção terapêutica para a família.
mesmo que só meu filho usasse, hoje eu já uso, né, outras pessoas usam também, mas quando ele começou a usar, todo mundo se beneficiou do resultado terapêutico disso, porque é isso, né, a gente que é uma família atípica, porque uma pessoa neurotípica, né, ela naturalmente precisa de cuidado, né, e isso envolve geralmente a família, e a gente acaba que fica uma família atípica também, né. Tem até uma polêmica em torno dessa história de maternidade atípica, porque algumas pessoas questionam, né, que para ser maternidade atípica, eu teria que ser uma pessoa atípica. E aí eu não tenho um diagnóstico, né, não sou uma pessoa neurodivergente, porém, essa vivência com Rudá acabou que me colocou nesse lugar de nunca mais eu conseguir ser aquela pessoa típica que eu era antes de ser mãe. Porque a gente desenvolve uma capacidade de se comunicar com nossos filhos que são não verbais, né? Diferente, a gente começa a ficar com as mesmas sensibilidades que eles têm por uma necessidade, talvez até um mecanismo, né, natural da mãe, né, de se antecipar a eventos que possam vir disparar crises. Então, acaba que não só a nossa saúde mental, a saúde física, como a saúde familiar, ela fica prejudicada também. Eu vi uma pesquisa recente que quase 80% dos pais abandonam os filhos e suas mães, né, em situação de atipicidade, né? Qualquer neurodivergência, o pai não consegue lidar e vai embora, né? E quase os poucos que ficam também precisam ter muita sabedoria, né? Porque o casamento não vai, a relação não vai mais ser a mesma, né? A sua vida social não é mais a mesma. Vocês sentiram esse impacto, assim, na mudança da vida social da família? Demais. A vida social, por um tempo, é inexistente, né? Você com seu filho, e essa coisa do não poder chorar, não, mas você tem que ser forte e você precisa cuidar do seu filho, e de fato precisa, né? Ao mesmo tempo, aquela história que a minha mãe dizia quando era criança, engula o choro, né? É um engolir o choro para poder cuidar deles e da estrutura familiar que começa a se esfacelar, né? E a família não chega. E como eu disse aqui atrás, uns minutos atrás, a romantização, ela é muito cruel, porque eu acho que você já escutou muitas vezes isso, né? Você é uma mulher especial diante de Deus, porque Deus só dá, né, um filho assim, um filho especial para uma mulher especial, né? E isso é cruel, porque há dias em que a gente não suporta a situação, não é que a gente não ame o filho, né? Tem uma frase que eu sempre coloco lá na faculdade, nos finais de exibição, que é: uma mãe cansada, ela não está cansada de ser mãe. Ela está cansada, né? E há momentos em que a gente não está suportando o peso das terapias, de lidar com no caso do meu, né, que além de tudo as convulsões, às vezes vai bem em terapia, tem um período de ter um pouco mais de crises, ainda hoje, aí regride. É sensação de enxugar gelo. E isso não é romântico, isso não é uma bênção, isso não é. A gente, com a nossa capacidade de transformar a realidade, a gente torna isso, né, uma oportunidade de crescimento. Mas não é um anjo azul, como falam, né, das crianças com autismo, né? Você tem um anjo em casa. O meu filho é para mim um mestre, né? Eu sei que Rudá é para você um mestre. Mas é um aprendizado que depois de 15 anos, eu acho que depois de 10 anos, de 5 anos para cá, eu consigo lidar melhor com isso, né? O início é desesperador. E é preciso que a gente, né, como mães, irmãs de outras mães, né, como que a família, entenda que é desesperador e dê suporte emocional a essas mulheres, né? Que a gente, aquela história, que é até o tema do meu trabalho de final de curso. Quem pariu Mateus que balance, né? Tipo, é o filho dela, ela é quem sabe cuidar melhor. Aquela ideia do instinto materno, como se fosse algo que é algo construído socialmente, como se fosse algo da natureza de toda mulher, e que você vai saber, só você sabe o que é melhor para o seu filho. E aí se utiliza esse argumento para deixar você sozinha com os cuidados dele. E a rede de apoio é fundamental, tanto para que a criança desenvolva, porque é importante que ela tenha essa convivência com outras pessoas, outros estímulos, escute outras vozes, tenha outros
inclusive metodologias, né, Exato. método de fazer as coisas. A Exatamente. rede de apoio é importante para a criança, é importante para a mãe, porque a gente precisa ter um momento para que a gente possa descansar, respirar, tomar um banho, né? Porque a gente, geralmente, quando a gente é cuidadora em tempo integral, mesmo que a gente não esteja ali do lado da criança. Exatamente. Eu tenho certeza que você, quando trabalha, você está trabalhando, mas você está ali com o trabalho mental permanente de estruturar a vida em torno de Pedro. Exatamente. Assim como acontece comigo, né? Eu tenho outras 2 filhas, mas essa preocupação em garantir toda a infra necessária para rodar, para que eu possa trabalhar, que eu possa viajar, que eu possa sair, Exatamente. que eu possa tomar um café com uma amiga e conversar, né? Eu só consigo fazer isso se eu tenho rede de apoio. E a gente vive esse grande desafio, né, de uma vida moderna, que essa vida moderna, ela é disfarçando, né, de que a individualidade, ela é solitária. Exato. Mas não é. A gente pode manter a nossa individualidade. Exatamente. Tendo uma vida coletiva, né? E tem até um ditado, né, que diz que para você criar uma criança, você precisa de uma aldeia inteira, né? Exatamente. Então precisa de uma comunidade inteira. E quando essa criança ela tem uma necessidade de um cuidado diferenciado, isso é ainda maior, essa necessidade é ainda maior, né? E a solidão, ela impacta diretamente na nossa saúde mental, né? Por isso que eu tenho falado tanto que a cannabis, ela é um recurso terapêutico também para essas mães. A gente não precisa esperar ficar doente, entrar, né, num quadro de burnout, de depressão, né, de ansiedade grave, de ter dores, né, de fibromialgia, enfim, de várias coisas que acontecem, transtornos do sono, porque a gente não dorme mais como antes, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, ou quando, no seu caso, né, antes do diagnóstico vieram as crises convulsivas, nunca mais você dorme como antes, né? Então, eu tenho falado para as mulheres, né, que a cannabis é um recurso terapêutico importante para mim hoje, é o que me garante mais saúde mental, me garante essa capacidade de suportar todo esse peso que vem junto com essa vivência de ser cuidadora, né? De respirar um pouco mais, de terminar meu dia, porque às vezes dá 5 horas da tarde e a gente só quer que o dia termine, de tanto cansaço, né? E aí eu queria saber, né, como é que para você a cannabis também surgiu como uma alternativa terapêutica para essa nossa vivência, né, de mães atípicas. Eu tive, quando o Pedro estava com 3 anos de idade, que foi o auge, né, das convulsões, do desespero com ele, eu tive câncer de mama, né? Tive que retirar uma mama, fazer quimioterapia, todo aquele processo, e eu não tem como a gente provar, mas eu tenho certeza que foi decorrente do nível extremo de estresse que eu vivia o tempo inteiro, né? E tendo que trabalhar, ele na época fazia fisioterapia em Recife, era muito, muito corrido, não tinha, né, muito com quem contar, essa rede de apoio. E não conhecia ainda a cannabis, né? Quando ele fez 1 ano e meio depois que eu terminei o tratamento, foi que, por causa dele, eu comecei a usar também. Depois que terminou o tratamento, eu desenvolvi artrite reumatoide, meio que como resultado, foi desencadeado pelo tratamento do câncer, mas também pelo nível de estresse, que é uma doença autoimune. E eu tinha dores, cheguei a ficar de cadeira de rodas, de tanta dor. E comecei a usar o mesmo óleo de Pedro inicialmente, depois fazer o uso vaporizado, depois entramos na justiça e conseguimos autorização para plantar em casa, né? E aí comecei a fazer outras coisas, comida, chá e até banho agora a gente faz banho com as folhas que a gente tira. E para mim foi uma revolução, né? Esses dias eu estava na clínica com Pedro e eu tinha usado o óleo, que eu estava com um pouco de dor, e tinha feito uma vaporização. E é impressionante assim como a gente se tranquiliza, né? O efeito da planta não é aquele efeito sedativo. Eu nunca usei benzodiazepínicos, mas quem usa fala, né, daquela leseira que dá. Não, é um efeito que lhe mantém ali ativa, fazendo tudo, mas com um nível de tranquilidade você consegue enxergar as coisas de outra forma. Exatamente. Né? E eu tinha feito a vaporização, estava na clínica com o Pedro e chegou uma mãe bem desesperada com a situação de uma filha lá e agredindo todo mundo, agredindo a clínica e tudo. E meio que querendo me colocar no redemoinho que ela estava, né? E eu consegui me manter, né, distante, mas dar um suporte, acolhê-la,
que se não fosse a cannabis na minha vida, eu teria piorado, porque eu diria, é isso mesmo, você tem razão, não sei o que, teria feito aquela confusão. E eu consegui olhar para ela de forma pacífica, amorosa, acolhedora, porque é assim que a planta é, né? A gente também tem essa relação com ela como a Santa Maria, né? Aquela mãe que acolhe a gente. A minha relação com a maconha é muito desse ponto de vista, né? Ancestral, dessa energia de cura feminina, né? Que me recoloca na vida de forma mais tranquila, de forma mais lenta, nos tira desse aceleramento, né, da produção da vida. E foi muito interessante ter estado com essa mãe lá, sob o efeito terapêutico dessa medicina, e ter visto a diferença entre mim e ela, e ter podido ajudá-la, e ter podido acolhê-la. Fala um pouco pra gente sobre essa judicialização do SUS. Com relação ao SUS, eu acho que pode ser um tiro no pé. Por quê? A legislação atual, ela tem, para que se insira algum produto no SUS, tem alguns requisitos, né? Entre eles, a precificação da coisa, né? As tomadas de preço, licitação, que é verba pública e precisa ser otimizado o seu uso, né? Com relação a fornecimento pelo SUS, a maioria dos médicos, quando, né, prescrevem para que o paciente entre na justiça ou procure administrativamente, né, algum meio de obter o fornecimento pelo SUS, ele prescreve, o médico tende a prescrever óleos de indústria farmacêutica, que, né, são disponíveis nas farmácias já no Brasil, e também importados, né, da indústria da cannabis, que tem um preço altíssimo, na maioria das vezes, e no caso da indústria farmacêutica, uma eficácia terapêutica bastante inferior aos outros óleos importados e os produzidos, integrais, produzidos pelas associações. Isso é um ponto, né? A eficácia terapêutica e a dificuldade de médicos, né, que prescrevam fora desses dois, né, da indústria farmacêutica e da indústria. O segundo ponto é que tanto a indústria farmacêutica como a indústria da cannabis, em sua maioria, mesmo produtos que circulam no Brasil, são feitos por empresas de fora do país. Então é como se a gente estivesse fazendo uma sangria de verbas públicas e enviando para fora, que para mim é uma afronta à soberania nacional. Para mim, a única forma, que inclusive é a forma que a Liga Canábica desde sempre defende, de disponibilizar gratuitamente pelo SUS os derivados de maconha, é reconhecer a produção feita pelas associações. E associações que possam atuar como farmácias vivas. As farmácias vivas já são instrumentos inseridos na regulação do SUS. Já existe uma lei, já existe um disciplinamento de como elas devem funcionar. E as associações que realmente funcionam de forma coletiva, associativa, têm condições de produzir e, através de parcerias com né, os órgãos públicos da saúde, disponibilizar em farmácias vivas esses produtos a preços, né, às vezes 1/4, 1/5 do que a indústria produz, e plantando no Brasil, produzindo no Brasil, fazendo esse conhecimento, né, técnico-científico e ancestral, né, se manter e se fortalecer aqui, e fazendo com que o dinheiro do SUS seja investido aqui no Brasil. Eu penso, inclusive, como forma de reparação histórica. Imagine o sertão da Paraíba tendo cultivos, né, de maconha, hectares e hectares. A gente tem um clima, Paraíba, Pernambuco tem um clima excelente para cultivo de maconha. E a gente poder fazer, por exemplo, através do MST, através de pequenas associações de produtores, esse cultivo com a produção, né, em farmácias de manipulação simples, para ser disponibilizado pelo SUS. Para mim, essa é a via que deveria ser feita. Infelizmente, o que nós estamos vendo, né, Suzy, atualmente é judicialização de produtos importados ou de produtos da farmácia, que a eficácia terapêutica é muito menor, resultando, né, às vezes, em viabilizar o tratamento do paciente, e o dinheiro público
sendo, né, levado para fora do país, né, em grande quantidade, a rodo. E uma grande quantidade que não garante acesso a muitas pessoas, porque Exatamente. como o produto é muito caro, acaba que poucas pessoas têm acesso e o SUS pagando uma quantia de dinheiro que poderia garantir acesso para 5, 10 vezes mais, né? Mais pessoas. O número de pessoas. Exatamente. É muito sério. Vamos falar sobre a regulamentação, né? E sobre a regulamentação atual, a gente tem, né, depois de muitas idas e vindas, né, entre a Anvisa, a Justiça, o Congresso Nacional, o Ministério da Agricultura, a gente tem atualmente a seguinte situação, né? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, estipulou um prazo para que a Anvisa regulamente o cultivo e a produção no Brasil. A Anvisa, recentemente, no mês passado, era o prazo final para a Anvisa fazer isso. A Anvisa peticionou junto ao STJ, pedindo um pouco mais de prazo e pedindo que essa obrigação, essa incumbência seja dividida com o Ministério da Agricultura, porque ao Ministério da Agricultura, segundo a Anvisa entende, que a parte de cultivo e produção caberia ao Ministério da Agricultura, né, estipular as regras, enfim. Sim. A Anvisa abriu consulta pública para ouvir a sociedade sobre isso, né, já é a segunda consulta pública que a Anvisa abre a esse respeito, e a gente vê que mesmo a sociedade participando, as associações geralmente se inscrevem, participam, muito pouco do que é sugerido é incorporado, né, nas resoluções da Anvisa. E aí nos resta agora esperar setembro chegar, que é o prazo final, para ver que esboço de resolução a Anvisa, junto ao Ministério da Agricultura, vão fazer para a produção tanto da cannabis para fins terapêuticos, como para fins industriais, porque agora também estão falando, né, na produção de cânhamo para produzir óleo, os derivados de cânhamo são imensos, tecido, até tijolo, casa, carro, tudo se produz com as fibras de cânhamo, que é uma variedade industrial, de uso industrial da cannabis, né?